Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Por que guardar o sábado? Cara, os adventistas têm centenas de vídeos defendendo essa tese. Sábado era para o povo judeus. Os cristãos novo testamentário guardam o domingo. O Velho Testamento, Hebreus 8:3, está fadado a desaparecer. Nós está na nova aliança. Interessante, né? Aqui é o professor Leandro Quadro, como sempre, né? Os queridinhos do Adventista, né? Por que eu guardo o sábado? Eu não farei hoje uma exposição teológica sobre o assunto, mas eu queria dar para você um testemunho. O que me levou a guardar o sábado? Obviamente que eu vou lhe mostrar aqui um texto bíblico, mas em outra oportunidade eu farei mais análises teológicas sobre essa doutrina. Mas hoje eu queria repartir com você um dos motivos, dos muitos, que me levaram a ser um observador do sábado. Acompanhe esse vídeo até o final, você vai gostar. Eu tenho certeza que mesmo sendo um observador do domingo ou de qualquer outro dia da semana, você vai ser beneficiado com esse vídeo. Veja, em primeiro lugar, eu decidi observar o sábado porque eu recebi evidência bíblica suficiente para observar o mandamento do sábado. Quando eu leio a Bíblia, e eu, graças a Deus, eu li ela várias vezes e continuo lendo, eu gosto muito de... Você leu a Bíblia várias vezes e não aprendeu que o Velho Testamento já são prefiguração das sombras do ai de vir, Cristo, sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1. A lei caducou até Cristo. Então você leu várias vezes, mas não entendeu. Os apóstolos reuniam no domingo. Então você não viu isso na Bíblia? Uma versão bíblica, terminar, e depois eu começo a ler e a sublinhar tudo de novo, e assim eu faço já há alguns anos. É isso que Deus usa para me ensinar a sua palavra. Eu não percebo em nenhum momento a Bíblia autorizando a mudança, por exemplo, do dia de guarda. Não existe isso. Você pode até encontrar uma precária base histórica entre os pais da igreja, tá? Mas os pais da igreja não são nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. E se óbvio, eu não posso... Aqui já é o primeiro vídeo refutando ele. Então, a nossa regra de fé é a Bíblia, não são os pais da igreja. Mas a Bíblia vem da onde? Dos pais da igreja. Da pregação oral dos pais da igreja, que gozava do domingo. Viu como eles não obedecem o magistério? Viu como eles não aceitam a visão do magistério? É só Bíblia. Então, se é só a Bíblia, então toma a Bíblia na sua cara, nesse argumento falso, prostituído, nessa adulteração adventista. Marcos, vamos então na Bíblia então, né? Marcos 3:1. É só que interessante. 3:1. Cristo está operando milagres e prodígios ali em que dia? Por que eles não estão guardando o sábado como costume judaico? Porque ele está violando o sábado, professor. Como você diz, já leu a Bíblia várias vezes e você não entendeu isso. Difícil, né? Marcos 3:1. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achavam-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estava observando se eu curaria no dia de sábado para acusarem. Ele diz ao homem da mão seca, estenda, mão seca, vem para o meio. Então ele lhe pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas ele se calaram. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e constritado com a dureza de seus corações, dizia ao homem, estenda a tua mão. E ele estendeu a mão, foi curado. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como havia de prender
Olha só. Você pega aqui em Marcos 2, 23. No dia de sábado, o Senhor caminhava pelo campo. E os seus discípulos andando começaram a colher espiga. Os fariseus observaram, vede o que faz ele no sábado. O que não é permitido, Jesus respondeu. Olha só, a contra-violação que Cristo está fazendo, sabe por quê? Cristo, ele é a perfeição. Porque ele já cumpriu. Fez nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Eis que eu deixo o novo mandamento, João 13, 34. Ensinado pelos vossos apóstolos, segundo Pedro 3, 2. Eis que eu deixo o novo mandamento, Mateus 22, 37 ao 40. Simples entender isso. Por quê? A lei era específico para o povo judeu. Velho Testamento, professor. Êxodo. Você pega Êxodo, olha só, 31, 13. Êxodo 31, 17. Olha só. Então, a gente que é cristão, não tem uma obrigação de observar todo o ritual do Velho Testamento, todo o costume do Velho Testamento. O descanso, Senhor, nós comemorando a ressurreição do Senhor. A nova aliança. Certo, professor? Você leu a Bíblia, sim, sem visão do magistério. Por conta própria. Certo? Visão do Ellen White, sua fundadora, né? 31, 13, ó. O Senhor diz a Moisés, ó, Êxodo 31, 12, dizei aos israelitas, observarei os meus sábados. Adventista, você é israelita? É só, essa observância do sábado era para os israelitas. Vocês são israelitas? Difícil, né? Você é da tribo de Benjamim? Você é da tribo de Dan? Você é da tribo de etc, etc, etc? Porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. 31, 17. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, ó. Porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Por que Cristo está violando? Porque Cristo, ele é um Messias, ele é Deus, ele tem autonomia para mudar. Porque esse povo aqui renegaram Cristo. Então, foi dada outra graça a outro povo que produziu fruto, que está ali em Atos, que não tem a obrigação de guardar o sábado, mas a ressurreição, porque Cristo, ele é Deus. Atos 15, acho que vocês já até decoraram, né? Quem me segue aí no canal aí. 15 não, Atos 20, versículo... Atos 17, do 1 ao 5, Paulo está pregando ali para os judeus, como é costume na sinagoga judaica. Certo? Já fiz vídeo falando sobre isso. Em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite, ó. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, ó. De novo, ele ali, reunido ali na comunidade de Coríntios, na coleta, no domingo. 16, 1 e 2, ó. Quando a coleta em benefício dos santos, aqui também vós, a diretriz que eu tracei às igrejas da Gálata. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tive podido poupar, para não me esperar a minha chegada para fazer a coleta. Por que Paulo não segue mais ali, como vai dizer, Êxodo 31, 13, Êxodo 31, 17 ali? Esse rito
essa cerimônia perpétua para os israelitas. Porque Paulo chama tudo isso de esterco, porque Paulo abraçou a graça. Porque ele perseguiu e devastou essa igreja, ao mando desses judeus que perseguiam a igreja. Certo? É só. Por que Paulo não segue mais? Ó? Se você pegar em Gálatas, foi tudo ensinado a Paulo, por revelação divina. Gálatas, aqui ó. Por isso que ele chama tudo de esterco. Essa doutrina adventista, esse ensinamento judaico, farisaico, é tudo esterco. Para nós cristãos, que nós seguimos o Novo Testamento. Nós somos guiados pelo magistério. Todas essas pregações protestantes que você vê aí, para nós, é esterco. Para mim é esterco. Pregação de Sila Malafaia é esterco. Pregação de Achinoduque, para mim é esterco. Pregação de Valdomiro Santiago, para mim é esterco. Pregação de R.R. Soares, para mim é esterco. Pregação de Edir Macedo, para mim é esterco. Que não são os guiados pelo magistério. Se apartaram, pelo contrário, protestante. Olha só, a revelação dada a Paulo aqui, ó. Em Gálatas 1, 11 e 12. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só. Foi dada a revelação a ele. O que? A graça. E ele chama tudo que ele aprendeu no judaísmo ali, ó, em Filipenses 3. Eu acho que você não leu esse versículo, você disse que leu a Bíblia várias vezes. Eu li a Bíblia várias vezes, com visão do magistério. Aqui, ó. Filipenses 3, 8. Ó. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com estes bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tendo em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Porque, ó, ele era judeu, então ele tinha obrigação de observar o sábado. Êxodo 31, 13, Êxodo 31, 17. Porque é uma cerimônia perpétua para israelita. Quando ele se passou a converter a cristão, já não tinha obrigação mais guardar esse requisito. Porque Cristo, ele é a nova aliança. Porque caducou em Cristo. Romanos 10, 4. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. Filipenses 3, 3, ó. Porque o verdadeiro circunciso, ó, somos nós, que prestamos culto a Deus, pelo Espírito de Deus, e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Vocês são falsos circuncisos. Quer seguir esse costume, essa doutrina, que já está fadada a desaparecer, que caducou em Cristo. Mas você quer trazer essa origem. Está fora, porque está negando a graça. Gálatas 5:4. Certo? Ó. No entretanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar maiores, ou posso eu, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fariseu, ó. Quanto zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal declaradamente irrepressível, ó. Porque Paulo tinha obrigação em Êxodo. É só que interessante. 31, 13, ó. Diz aos israelitas, ó. O Senhor diz a Moisés, ó. Dizei aos israelitas, observarei o meu sábado, porque é esse um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifico, ó. 13, ó. 17. 31, 17. Este será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Ó, um sinal perpétuo, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Olha só. Paulo seguia isso. Por que ele não segue mais? Porque ele foi dado a graça. Porque Cristo é nova todas as coisas. Renova todas as coisas. Para você não ficar escravo do jugo. Romanos 10, 4. Vou ver que hora que é. 6h45 da manhã. Acordei cedo para gravar o vídeo, para estudar um pouco. Romanos 10, 4. Quem está escrevendo Romanos? Paulo. Porque Paulo entendeu.
Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Olha só. Temos uma briga aqui entre o judaísmo e o catolicismo, cara. Velho Testamento, Hebreus 8:13, fadado desaparecer. A nova aliança é Cristo. A graça. É uma rincha aqui. Doutrina judaica, ó, e doutrina dos apóstolos. Os apóstolos perseveravam eles na doutrina do apóstolo. Que doutrina é essa? Ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Que doutrina é essa? Que celebra a Santa Missa. Que doutrina é essa? Que não tem obrigação de guardar o Velho Testamentário. Mas a nova aliança, ensinada pelos vossos apóstolos, segundo Pedro 3:2. Simples, cara. Simples. É essa doutrina judaica que irá perseguir a igreja. Como perseguiu? E como perseguiu a igreja ali de Apocalipse ali 2, ó. Os falsos judeus, que são adventistas. Eles são os falsos judeus. Acho que nem os judeus verdadeiros mesmo perseguem a igreja tanto igual esses caras, cara. Tá esperando o Messias, tá sonhando com o Messias ainda voltar, né? Aqui, ó. 2, para finalizar essa etapa aqui, ó. Hoje é quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Aqui, ó. 2:9, ó. Eu conheço sua angústia e a tua pobreza, ainda que seja ricos. E também as difamações daqueles que se dizem judeus, ó, e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás, ó. Que se dizem judeus, quer seguir costume que? Judaico. É uma sinagoga de Satanás, porque são fruto, fundamento de homens. O único propósito, perseguir a igreja. Doutrina de Cristo. E o domingo, salve Maria, sou missionário servo Roberto.